Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a sincronização. A gente falou de importação e tem que falar também sobre sincronização, porque às vezes, eu pelo menos, as primeiras vezes que eu ouvi sobre E-Social, sempre me gerava uma confusão, né? Que sincronização não é a mesma coisa que importação, que é a sincronização da ideia de trazer as informações para dentro do Calima. Então eu sempre fiquei com essa dúvida. Lucas, primeira pergunta é essa: sincronização e importação são a mesma coisa? Não, são objetivos diferenciados, né? A importação dos XMLs, ela te ajuda a cadastrar informações na base de dados do Calima. O sincronismo é você fazer o Calima entender aonde você parou com as informações em outro sistema. Vamos supor, você tinha um outro sistema, já enviava o E-Social e agora você começou a trabalhar com o Calima. Como que o Calima vai saber o que você já enviou? Qual foi a última coisa que você enviou lá para o E-Social? Esse sincronismo vai fazer com que o sistema Calima entenda de onde você parou para ele continuar ali, né, Marquinhos? Isso aí, perfeito. Então o que eu estou entendendo é o seguinte, ó. A pessoa quer trazer uma empresa lá, os funcionários, tudo direitinho. Primeiro passo que precisa fazer é a importação. Nessa importação vão vir ali os principais dados, né? A questão do trabalhador, vai evitar o trabalho manual de ficar preenchendo. Beleza. Na sincronização, vai lá no portal do E-Social, quando a gente faz a sincronização dentro do Calima, e busca informações mais aprofundadas a respeito desses trabalhadores. E aí o Calima vai ficar no mesmo ponto que o portal do E-Social tá para aquele determinado trabalhador. É isso mesmo, ô Marcos? É isso mesmo. Essa é a finalidade do sincronismo, que aí, dessa forma, você já está informando, como se estivesse informando para a social. Agora, estou utilizando o Calima e também para o Calima. Agora, o Calima, você vai ter que dar continuidade a partir daqui em diante para enviar os eventos para a social. Beleza. Vê se vocês conseguiram entender. Às vezes é uma coisa que vocês já sabem, tá? E a gente está repetindo aqui, mas é uma dúvida que a gente percebe que muitas pessoas têm, por isso que a gente está explorando, tá? Então, faz a importação, traz os dados. A sincronização, esse sincronismo, vai lá no portal e busca. Agora, eu queria saber o seguinte: eu acabei de fazer a importação, beleza, fiz a sincronização. Como é que eu sei que o que está no Calima está no mesmo pé do que está lá no portal? Que essa sincronização de fato aconteceu da forma correta, que ficou tudo certinho. Tem como saber isso pelo Calima? Tem como saber. Por que que acontece? A sincronização, o resultado da sincronização é a geração de um evento de alteração, que é o evento S2206. Esse evento de alteração, ele só é válido quando dois campos estão de acordo, que é a categoria do trabalhador e o número de matrícula do E-Social. Temos outras informações também, como data de admissão, né? Talvez colocar uma data de admissão equivocada pode também dar problema. Mas os dois campos principais é categoria do trabalhador e o número da matrícula do E-Social. Então, uma vez que você sincronizou, aí você configurou tudo no Calima, trouxe as informações lá do portal da social, o que vai determinar que está tudo ok é quando você envia esse evento para o E-Social. Enviou esse evento para o E-Social, ele foi com sucesso, você pode ter certeza que a sincronização está ok. Por quê? Esse evento foi com sucesso, ou seja, o que tem no Calima tem no portal da E-Social. Agora, se tiver alguma informação equivocada, retorna erro. Ele fala assim, olha, não encontrei esse trabalhador no portal da social. Aí você já fica atento, tem alguma informação que está equivocada. Aí quando esbarra nesse erro aqui, aconteceu, talvez o cliente pense, então não foi enviado pelo outro contador, e enviar uma nova admissão. Aí olha qual que é o problema, olha como que a sincronização é importante. Aí o trabalhador fica com dois vínculos duplicados lá no portal. O que foi enviado pelo outro escritório, ou o que foi enviado por outro sistema, e o que foi enviado pelo Calima. Então é muito importante a sincronização. E você tem certeza que foi enviado com sucesso quando tem um S2206. Além disso, tem um outro campo aqui, que eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu pegar aqui, que é outra tela, só um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela do Calima. Só para mostrar para vocês.
Outro campo que é importante é um campo que tem aqui dentro do vínculo do trabalhador. Vou mostrar um que não está sincronizado, que é o funcionário teste, a matrícula 2. Note que aqui não tem um campo que chama sincronizado BX. Ele não aparece. Esse não foi sincronizado. Tá bom? Então vamos lá em um que foi sincronizado, que é o vínculo 1, o sócio dono da empresa. Ah lá. Sincronizado BX está marcado. Só que isso daqui não é o que identifica que foi com sucesso, tá? A partir do momento que você fez o processo de sincronização, ele gera essa opção aqui para te informar, olha, esse vínculo ele já fez um processo de sincronização, só que isso não quer dizer que está 100% ok. O que vai determinar mesmo é o evento S2206 com sucesso ou S2306 com sucesso. Por quê? Se você preencheu alguma informação errada aqui, como é o que eu comentei, né? Talvez coloquei uma categoria equivocada, ou coloquei o número de matrícula do E-Social que não existe lá no E-Social, aí ele vai dar erro, só que essa marcação ainda vai existir. Então não pode se basear por essa marcação. Essa marcação, esse botão, ele só aparece quando você faz uma tentativa de sincronização. Mas você tem certeza que foi com sucesso quando você envia o S2206 e S2306. Por que isso é muito importante? Porque se a matrícula do E-Social estiver equivocada aqui, você não consegue fazer nada para esse trabalhador. Não consegue fazer umas férias, enviar uma férias, não consegue enviar afastamento, não consegue rescisão, muito menos a folha de pagamento. Então, essas informações precisam estar certinhas no Calima junto com o E-Social. Você tem essa certeza quando você vai lá no monitor de eventos e vê que tem S2206 ou S2306 enviado com sucesso. Show de bola. O Marquinhos vai mostrar para a gente aqui como que faz a questão dessa sincronização. Mas só uma pergunta antes, Marcos. Feita a sincronização uma vez, retornou aí no monitor de eventos que foi enviado com sucesso. Eu preciso me preocupar em fazer sincronização de novo alguma vez na minha vida? Não, a sincronização é só uma vez mesmo, né? Você fez a sincronização, deu o S2206 ou 2306 com sucesso, não precisa ser feito mais nada. Isso é uma vez só que você faz para utilizar o Calima. Só vai fazer de novo se tiver dado erro. Só vai fazer de novo se tiver dado erro. Deu erro no S2206 ou 2306. Aí tem que avaliar onde que está o erro. Provavelmente, na maioria das vezes, é o número de matrícula da social equivocado, um espaço, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, só porque um detalhe, que às vezes a gente fica um tempão tentando encontrar qual que é o erro, né? E aí o erro é o seguinte, lá no E-Social a matrícula é 2. Só que aí, sem querer, o cliente colocou 2 e um espaço. Esse espaço é o suficiente para dar dor de cabeça na nossa vida aí e prejudicar o envio do E-Social. Então, tem que ficar atento. Até o espaço, um ponto, a vírgula que tiver ali, tem que ser colocado exatamente igual que está no E-Social, para que não tenha erros no envio do E-Social. O Amaral mandou uma pergunta quando o Lucas estava falando da importação, mas aí a gente até pode usar isso aqui como exemplo para a questão da sincronização. Olha o que ele falou. Nessa importação vai puxar a matrícula? Não vamos precisar de sincronizar a matrícula? Então, é um detalhe que a gente até iria comentar, mas não no contexto da sua dúvida, tá? A importação, ela busca o número da matrícula. Tanto é que esse erro que eu comentei aqui agora, ele ficou assim, quase que zero. Dificilmente a gente pega. Por quê? Porque uma vez que é importado, vem exatamente o número do E-Social lá, da matrícula do E-Social. Ele não vai vir com espaço, não vai ser digitado aqui esse campo. Aqui você só vai digitar se você não fez a importação do arquivo XML. Deu algum erro, então eu vou ter que cadastrar manualmente. Beleza. Aí, se você colocar algum espaço aqui, você não vai conseguir sincronizar aí aonde que dá o erro. Mas na importação, não. Na importação, ele traz esse número de matrícula do E-Social, você não precisa mexer. Agora, o fato de você ter importado não abona, por assim dizer, o seu compromisso de fazer a sincronização. Ou seja, foi importado, tá ali o número da matrícula do E-Social? Sim, tá. Mas só o fato de ter sido importado, ele não vai te ajudar ou não vai gerar os eventos de alterações ou qualquer outro evento que você tenha que enviar daqui para frente no E-Social. Então tem que importar e tem que ser sincronizado. Show de bola. O Jean falou assim, o time do Brasil não vai jogar bem. Não sei se vai jogar bem, né? Mas o time do Calima jogou muito hoje. Que bom. Valeu, Jean. Nossa meta é acabar aqui antes do jogo. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você assiste e eu vou pedir o Marquinhos e o Lucas o palpite deles pro jogo de hoje no final aqui do nosso bate-papo ao vivo. Fechado?
O Edilson trouxe aqui o feedback, Marquinhos. Olha que legal. Ele efetuou o teste no portal, aí ele colocou um detalhe interessante. Não sei nem se você sabe disso. Ó. Ele disse que por conta da LGPD precisa gerar procuração para acesso às informações. Mas entendi o processo agora. Então tem que fazer essa procuração. Mas ele pegou o passo a passo ali que você deu depois. Isso aí. Muito obrigado, Edilson, por ter voltado e compartilhado essa aí com a gente, tá? Vê se você pode ajudar aqui a Jerusa, Marcos. Então, se eu fiz um desligamento no E-Social, posso fazer uma sincronização e enviar rescisão pelo Calima? Não, assim, o desligamento, uma vez que você fez o desligamento no E-Social do trabalhador, o evento desligamento é o próprio evento da rescisão. Então, eu estou no mês 10, vou começar a utilizar o Calima agora, já foi feita a rescisão. Não há necessidade de você sincronizar esse vínculo. Por quê? Já foi feita a rescisão lá. Agora, não, eu vou sincronizar porque eu que vou ter que enviar a rescisão. Está na minha responsabilidade. A rescisão foi no mês 10. Aí você precisa sincronizar e enviar a rescisão. Aí, nesse ponto, é interessante porque o que acontece? O E-Social é uma norma do E-Social, tá? Ele não permite que você envie um S2299, que é o evento de desligamento, numa data em que tenha um S2206 posterior à data de desligamento. Então, vamos lá, para entender bem. Hoje é dia 15 do mês 10, 15 de 10 de 2024. A rescisão foi no dia 10. E eu fiz hoje a sincronização. Então, gerou hoje um S2206. Aí, você enviou esse S2206 para ver se deu tudo certo. Ok. Quando você vai enviar o S2299, ele dá uma crítica. Ele fala, não pode haver alterações depois da rescisão. Mas qual que é a solução? A solução é prática até. Você vai ter que enviar o S3000 dessa alteração, porque o S2206 é só para você ter uma garantia que a sincronização foi com sucesso. Não é um evento obrigatório. Tá? Então, aí você pode excluir esse S2206 e aí sim você vai enviar o S2299 que vai dar sucesso, tá bom? Então, se você está nesse cenário e nessa situação, tem que enviar o desligamento, faça todo o processo da sincronização primeiro. Foi com sucesso o S2206, antes de enviar o 2299, já exclui ele, enviando o S3000, e faça o envio da rescisão, que você vai ter sucesso aí no envio dele, tá bom? Por isso que eu gosto do Marquinhos aqui. É fera. Obrigado, então, Jerusa. O Diego, quando a gente estava falando da sincronização, ele mandou esse comentário aí, estou nessa situação. Mostra então pra gente, Marquinhos, como que realiza essa sincronização aí de forma correta dentro do Calima, e depois a gente já vai direto para o envio automático do E-Social. Beleza. Olha só, fez a importação, o Calima, na importação ele já preencheu o campo matrícula do E-Social, ou então não, eu tive que cadastrar manualmente por conta de algum problema. Beleza, cadastrou e informa a matrícula do E-Social corretamente aqui. Aí, um detalhe importante. Confere, principalmente se fez importação, confere os dados que o Lucas já comentou. Cargo, salário, quadro de horário, se estão atualizados. Estão tudo atualizado, está tudo certinho mesmo, ok. Aí você vai fazer o processo de sincronização. Qual que é o processo da sincronização? Módulo folha de pagamento, E-Social, importação, sincronização de eventos. E aí, você vai marcar esse botão sincronizar vínculos, ele vai listar todos os vínculos que não foram sincronizados e que não foram enviados à admissão. Tá? Então, se um vínculo já foi enviado à admissão, você não precisa sincronizar, certo? Então, ele não vai aparecer. Um vínculo está desligado, você não precisa sincronizar. Ele não vai aparecer. Mas é esse caso da Jerusa, né? Eu estou sincronizando para enviar a rescisão. Então, o que você tem que fazer? Coloca numa referência anterior à rescisão. Qual referência que você vai informar anterior à rescisão? Esse campo referência aqui. Por isso que existe esse campo referência. Para que seja apresentado apenas os vínculos ativos que não têm o envio S2200 enviado com sucesso. Naquela referência. A rescisão no mês 10 de 2024, então vou colocar aqui, referência 9 de 2024. Aí vai aparecer aquele vínculo que eu tenho que enviar o desligamento. Mas se eu colocar aqui 10 de 2024, aquele vínculo já não vai aparecer mais. Porque o Calima entende que já foi enviado para o E-Social. Já não precisa sincronizar um vínculo que está inativo. Beleza? Então, por isso que temos esse campo aqui, referência. Aí tem um outro detalhe interessante. Você tem que marcar esse flag aqui. Se você não marcar, você não consegue sincronizar. Se você marcar aqui em cima, você vai marcar todos os trabalhadores que precisam ser sincronizados.
Se você deseja sincronizar um de cada vez, ou talvez não são todos, porque tem alguns aqui que não estão no portal da social, tem que enviar a admissão, aí você vai selecionar apenas aqueles que você precisa enviar, tá bom? Aí, olha, aqui você marcou sincronizar vínculos, apareceu os vínculos, e tem outro campo aqui, data de sincronização. Por que tem esse campo aqui? Porque, lembra que a gente comentou que a sincronização gera o S2206 e o S2306? Então, você precisa informar qual que é a data que vai constar nesse evento S2206, tá? Então, é importante esse campo aqui. Vou te dar um exemplo. Quando você faz uma admissão preliminar lá no portal da social, você precisa concluir a admissão preliminar lá. O que é admissão preliminar? É o evento S2190. Esse evento é para quando você está lá, precisa enviar a admissão, porque a admissão você tem que enviar um dia antes dele começar a trabalhar na empresa. E às vezes o funcionário não tem todos os documentos ainda para você enviar a admissão completa. Você precisa enviar correndo. Aí o E-Social elaborou esse evento de admissão preliminar. Aí você lá com poucas informações consegue enviar a admissão. Aí você precisa concluir pelo portal para depois sincronizar com o Calima. Aí por que é importante essa data aqui então? Porque se você colocar uma data anterior à admissão do trabalhador, ele vai dar erro. Eu vou falar assim, como que você está sincronizando um vínculo que ele não está ativo lá no portal da social? Na verdade, ele está ativo, mas é porque você colocou uma data que é anterior à data de admissão. Então, por isso que esse campo aqui é importante. Antigamente, o Calima colocava o primeiro dia do mês, ou seja, aqui vinha automaticamente 1/9 de 2024. Ah, mas ele foi admitido em dia 5/9. Eu não consigo sincronizar? Tem que esperar virar um mês para sincronizar? Não, você consegue agora, você consegue colocar aqui, tem que ser a data da admissão ou uma data posterior à admissão do vínculo. Mas o vínculo foi admitido lá em 2019. Ok, você coloca a data atual da sincronização. No nosso caso aqui, eu vou colocar 1/10 de 2024. Vou clicar em sincronizar e ele te dá um aviso. Primeiro, ele dá um aviso, né? Ele gera um relatório. Aí nesse relatório ele mostra aqui, né, que foi gerado um evento pendente para envio, ok? E ele pergunta, quer enviar agora? Igualzinho os outros eventos. Aí vai lá para o monitor de eventos e você envia o S2206. Uma vez que você envia o S2206 e ele foi com sucesso, você tem garantia de que a sincronização está certinha. Ele retornou com erro? Aí não, você vai ter que ficar atento, ver qual que é o erro para poder fazer os devidos ajustes. Show de bola. Uma pegadinha que existe, Marquinhos, que eu sei, porque você me contou que tem, é com relação quando a empresa faz o pagamento no 5º dia útil. E aí acontece um erro. Mesmo realizando a sincronização, dá um problema, né? Exatamente. Esse erro é por conta do seguinte. O pagamento da folha de pagamento da empresa é no 5º dia útil do mês seguinte. Então, na empresa, no sistema anterior, ou o contador anterior, ele enviou o S1200 do mês 9. Vamos colocar aqui a referência atual nossa, né? No mês 9. Só que o S1210, ele é regime de caixa, ou seja, ele é gerado somente no mês do pagamento. Então, o S1210 vai ser enviado no mês 10, ou seja, quando já está utilizando o Calima. Aí você vai perceber assim, eu estou utilizando o Calima, não gerou o S1210. Por que não gerou? Justamente porque é regime de caixa. O pagamento do mês 10 é só no mês seguinte, então vai gerar S1210 só no mês 11. Você não vai gerar o S1210 no Calima. Mas você calculou a folha do mês 9 para gerar o S1210 e aí retornou com erro. Mas você pensa assim, mas tem S1200 enviado com sucesso pelo outro contador. Por que está retornando com erro? Aí o que você deve fazer? Por que está retornando com erro? Porque o outro sistema utiliza o seu padrão. O número de protocolo enviado pelo outro sistema é diferente do que o Calima utiliza para enviar. O Calima não consegue adivinhar qual foi o protocolo do E-Social utilizado pelo outro sistema. Isso em todos os sistemas. Eles não conseguem, eles se comunicam um com o outro. Então, é necessário que o contador envie o S1210 de forma manual no portal apenas nesse primeiro mês que está utilizando o Calima. Ou então, como está lá no manual, eu até comento sobre essa situação, lá no MOS tem essa situação, lá eles aconselham a pedir para o contador anterior ou o sistema anterior enviar o S1210. Aí você liga lá, já enviou o S1210? Já. Aí você pega e envia
o fechamento pelo Calima. Então tem esse cenário aí que acontece, infelizmente. Mesmo você sincronizando, você não consegue, porque um sistema não se comunica com o outro. Justamente porque cada um trata de uma forma o envio dos eventos da social. Muito bom. Então, uma dica importante aí, caso surja esse erro para você. Beleza? Marquinhos, fechando aqui a sincronização, tem mais algum ponto que você avalia que é importante destacar? Algum detalhe aí sobre o sistema? Esse aqui, vou até mostrar aqui no meu sistema, né? Rapidamente, a gente até comentou um pouquinho, só como que fica depois que você sincroniza. Lembra que o vínculo 2 ele não estava, ele passou a estar aqui sincronizado, BX marcado. Então, só isso que era um outro detalhe que eu gostaria de comentar, que ou ele tem isso aqui, ou tem que ter isso aqui marcado, ou o S2200 enviado com sucesso, para que ele possa dar continuidade no Calima. Se não tiver, não vai ter sucesso aí nos envios de folha de pagamento e etc., que o trabalhador venha a ter.